Já vamos começar a desenhar as linhas. Linha eixo, corte. Já vamos direto para elas. Vamos criar um layer para elas também. Vamos colocar linhas, vamos colocar construção, né? Porque depois a gente faz as linhas por andar, né? Ou por modelo. E a gente depois divide isso. E vamos colocar esse layer no cyan, que aí fica fácil da gente ver a linha por cima do preto aqui, né? Dessa achura preta. Vamos começar pela base, pela sapata aqui, pelo pilotis da base. É um pilotis oco, né? Mas tem essa parede circular, né? Que circunda e vira para o edifício, para a fachada. Vamos primeiro fazer as linhas retas. Aqui já visualmente a gente sabe o que é reto, então tem o meio do pilar que vira para a sapata, né? Todo esse lado interno e vira na laje, depois a gente tem curvas. Vamos primeiro fazer as linhas retas, porque aí não vai ter, eu vou colocar aqui do lado fixo, linhas retas, linhas curvas, e vamos de polilinha, na verdade, porque depois não precisa dar o join. Vamos deixar o orto desligado, porque quando a gente está com o orto desligado, antes vamos ativar aqui a layer. Vamos deixar o orto desligado, porque para ligar o orto, temporariamente, é a tecla Shift. Então, apertei Shift, o orto ligou, soltei o Shift, o orto desliga. Porque, ora, a gente vai precisar do orto, por exemplo, aqui a gente não precisa do orto, porque está fora do ângulo determinado aqui para o nosso orto. Então a gente pode clicar nele tranquilamente, depois o orto ligado, e aí essas duas linhas precisam ser espelhadas. Então a gente finaliza o comando aqui. O que a gente faz? Desenha só uma linha aqui por cima. Aí. Seleciona ela e dá um mirror com o mid. Tá aí. Um mirror na perpendicular. O problema é não tem. Bom, na verdade, isso aqui é um pouquinho mais para a direita. Aí. Isso. O mirror foi de copy. Vou desligar. Voltando aqui para o comando polilinha. A gente continua agora. Eu tenho certeza que essas duas linhas estão iguais, idênticas. Desligo o orto. Aqui já é na vertical exata. Aqui me parece que a laje mesmo está aqui onde começa o preto mais forte, tá vendo? Depois ele começa a ficar meio degradê por conta de qualidade da imagem. Então vamos considerar que aqui é o comecinho da laje, a face superior dela. E vamos finalizar aqui mais ou menos no olho, onde a gente acha que essa curvatura começa. Finaliza o comando. Então as linhas retas aqui foram criadas. Vai ter mais duas linhas retas aqui, mas a gente faz elas daqui a pouco. Aqui a questão é, como a gente sabe que essa fachada ela é reta mesmo, ela é angulada, né? Vamos criar essa linha reta inteira primeiro, porque a gente faz só uma linha, só uma vez, e depois vem dando o split, né? Nela a gente vem cortando ela depois. Vou dar o snap dessa linha aqui que a gente tinha criado previamente, e eu passo uma linha reta agora, e também finalizo ela mais ou menos onde eu acho que a curvatura vai começar. Pronto. Por quê? Porque agora eu faço essa curvatura e ela vai estar exatamente na continuidade dessa linha reta inteira aqui, ó. Como é que a gente faz agora uma linha curva exatamente na continuidade dessa linha reta? Por quê? Para a gente não ter kink. A gente viu sobre o kink, né, na aula do Fran Silvestre, e agora aqui a gente já começa a falar um pouco, né, mais avançado sobre essa continuidade de linha. Para ter, né, maiores detalhes sobre essa, talvez se você pulou a aula, na aula de continuidade de superfície e de linha, lá tá todos os detalhes sobre o que é a continuidade de linhas NURBS.
né? E continuidade também de superfície. Ela é extremamente importante para a gente não ter resultados indesejáveis, principalmente na arquitetura, né? Para a gente não ter esse resultado que visualmente ele é ruim. No design de produto, então, que é uma escala pequenininha, é impensável a gente ter esses erros de continuidade. Rhinoceros é exatamente isso, é a gente ter a precisão 100% das linhas e da superfície. E se na época que esse prédio foi construído não tinha essa precisão, tanto é que a gente viu aquelas imperfeições, é esse exato momento que a gente vai ter a exata precisão dessas linhas curvas, que a gente vai ter certeza. Esse momento aqui é muito importante, gente, muito mesmo. É aqui que a gente precisa ter essa precisão para na hora que a gente for para a fabricação digital, na fabricação digital a gente cortar peças com extrema precisão e a fabricação ficar perfeita, que é onde eu falei que esse edifício aqui do Niemeyer tem as falhas, porque ele não foi feito digitalmente, muito menos construído digitalmente, foi feito à mão. Então a gente vê aquelas falhas lá, porque as formas é feito na mão, né, e tudo mais. Então se a gente erra aqui na criação dessas linhas, a fabricação vai errada também, porque ela vai ler o arquivo. Então aqui é onde é o momento decisivo dessa criação de linha. Vamos direto ao ponto, porque está muito dramático o que eu estou falando. Que é, na aula lá a gente fala sobre as continuidades, né, de linha. Por quê? Se a gente, vamos supor que a gente vai desenhar uma linha reta aqui, ó. Aqui tá terrível, não é uma continuidade de modo algum, né? Então aqui a gente tem uma quina. Essa quina é chamada de G1, que lá na aula a gente veio sobre o comando gcon. Ela é uma curva G0, né? Ela é uma junção G0. A G0 é o quê? É quando as curvas não estão na mesma direção, muito menos no mesmo raio. Linha reta não tem raio, mas eu vou explicar por que fala raio. Vou deletar ela. Se eu fazer uma linha curva agora, der o primeiro clique lá no end, aqui vai criar essa linha guia, que ela está escrita ali, on tan, né, que é na tangente. Se eu der o primeiro clique na tangente, você vai ver que ela está continuando, né? Vou desenhar a curva. Vou desenhar a curva aqui sem nenhum problema. Na verdade, eu cliquei aqui no lugar errado, ela vai desenhar errado, tá vendo? Ela ficou fora. Mas a gente vai fazer o gcon aqui de novo. Selecionei uma, selecionei a outra. Ela já é uma G1. O que é a G1? Uma curva G1 é a continuidade, né? É quando as curvas estão na mesma direção. E aí não vai ter o kink. Não vai ter nenhuma quina nessa junção das duas linhas, mesmo sendo uma linha reta e uma linha curva. O problema da linha reta e da linha curva é na edição, que eu tinha falado lá na aula do Fran Silvestre, que se a gente edita ela, seleciona esses dois pontos aqui, e a gente mexe, ela mexeu, gcon, ela volta a ser uma G0. Vou dar um Ctrl Z, vou dar o gcon de novo, você vai ver que ela é uma G1. É aqui onde a gente tem a certeza que essa linha é contínua. Vou deletar essa linha aqui. Então, pessoal, eu falo isso mais claramente na aula de continuidade. Aqui agora a gente está vendo isso na prática. A gente tem que criar uma linha. Agora eu não vou fazer o segundo clique muito longe, eu vou fazer o segundo clique aqui mais perto, que agora a gente vai criar essa linha curva. Depois a gente pode editar ela. Mas lembra, o primeiro clique, que ele é na perpendicular, a gente nunca mexe nele, porque senão a linha volta a ser G0, tá? Continuei. Vou continuar aqui para fazer agora essa curvatura. Como que a gente termina aqui, né, na G1? Porque se eu der só um clique, é G0. Já visualmente aqui a gente vê que é uma G0. O que a gente precisa fazer? Pegar a tangente, ou seja, você dá um clique, espera um pouquinho e vai pegar essa linha guia. A gente vai fazer aqui o contrário, né? Então o clique, ele precisa estar ali na
tangente da linha. Então tá escrito ali, ó, tá on ortho, tá no ortho, porque é vertical, né? E tá na tangente também daquele ponto. Eu vou dar um clique e o segundo clique para finalizar. Então eu tenho certeza que vai estar na tangente. Até porque essa linha pontilhada aqui, ela tá tangenciando a linha reta. Aqui que é uma tangente de linha reta? É a continuidade reto. Reto não tem segredo, né? Se eu fizer aqui o G com G1, né? Depois, mais para frente em outros exercícios, eu falo que é um G2 na prática, mas uma curva G2 tá lá na aula também, onde eu explico essas continuidades. Aqui a gente vê que essa curva ficou ela não ficou muito suave. Tá vendo? Aqui ela tá um pouquinho reta, depois a curvatura aumenta, a gente precisa mexer nela um pouquinho. Então vamos mexer nela aqui só um pouquinho, lembrando que o penúltimo clique antes do último, ou o primeiro clique, né? O segundo clique, na verdade, antes do primeiro, sempre a linha, sempre o ponto de controle. Logo depois dos finais, a gente não mexe neles. Em hipótese alguma. Não mexe nesses pontos. Então, só a partir desse aqui, ó, só a partir do segundo. Tem o primeiro, que é o início, o segundo ponto, o terceiro. A gente mexe só a partir do terceiro. O primeiro aqui, na verdade, eu posso mexer nele se for no vertical, né? Porque sempre vai estar na tangente. Mas, por sorte, é porque essa linha está 100% na vertical. Ela está 90 graus mesmo aqui. Se for 90 graus em relação ao piso, né? Ela está na vertical. Ela precisa sempre estar na tangente, na verdade. Esse é o segredo. Aqui eu vou chegar um pouquinho mais para dentro. Essa aqui também eu vou redistribuir isso aqui um pouquinho melhor. Para ficar mais suave. Aí, fechou. Aqui a mesma coisa agora. O primeiro clique. Então, essa é a linha na horizontal, o primeiro é na tangente. Agora o segundo eu posso finalizar tranquilo. Aqui agora a gente volta para a linha reta com o orto ligado. Deixa eu pegar a linha normal. Aqui, ou a gente pode ultrapassar e dar um trim, ou a gente pode ligar uma interseção e vem até dar uma interseção, que ela finaliza exatamente em cima. Bom, depois a gente vai precisar dar um split aqui, a gente precisa dividir essas linhas. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar essa laje, né? Essa laje aqui, ela tá com pouca definição, então aqui é onde a gente vai precisar dessa planta para desenhar ela com mais definição e a gente leva a linha lá para o edifício. Mesma coisa, aqui a gente tem as linhas retas, nessa aqui a gente tem mais linha reta, então polilinha, mais linha reta do que... Desligo o orto aqui eu desligo o orto. Tá? Depois a gente vai precisar... na verdade eu não vou desenhar essa linha aqui que eu vou mostrar para vocês por que não. Vou desenhar só essa daqui. Porque essa aqui ela precisa estar perpendicular à linha do caixilho. Então essa perpendicular eu vou pegar ela lá. Então aqui eu estou com o Shift pressionado para o orto ficar ligado. Tá aí. E aqui é a mesma coisa. Opa, eita. Aí, ó. Eu não finalizei o comando. A linha apagou. Finalizo o comando, aí sim. Linha curva aqui. Primeiro ponto na tangente. Primeiro ponto na tangente. E aí eu peguei a de interpolar. Aí a curva interpolate não funciona. Tem que ser a primeira. Isso. E aqui com o Shift ligado para terminar na perpendicular. Depois eu só finalizo esse banco aqui. Vamos levar tudo lá para o desenho agora. A gente já leva agora de imediato. A gente desenhou ele a partir daqui, né? E a gente pode escalonar ele. Comando Scale. Escalona ele para vir aqui para cima.
Fechou. Bom, essa linha aqui, né, precisa estar na perpendicular. Vamos... Na verdade, a gente pode fazer ela na perpendicular. Desliga o intersect. Perpendicular. E essa também na perpendicular. É exatamente isso, que a gente precisa dessa passagem. Aqui eu vou dar um chanfro. Porque aqui o caixilho passa direto. Bom, essa linha aqui, na verdade... o que a gente pode fazer agora? A gente precisa levar essa linha da laje até lá na linha de eixo central. Porque essa aqui é toda a laje que a gente vai fazer a volta. Então, selecionar os 2 pontos de controle, mover, dar o snap ali de end e perpendicular a essa linha de eixo. Vamos pegar a polilinha, a gente desenha ela aqui ao contrário. E finaliza ela na perpendicular. É isso. Fazendo agora só essa curvinha aqui, que é no segundo piso, aqui também tem uma... Não é um banco, mas é um arremate dessa laje que ela faz essa curvatura aqui. Deixa eu... Isso. Pegar a linha curva. Faz aqui na tangente. Comando polilinha, né? Para não ficar desenhando toda hora. Comando Shift para ativar o Ortho quando é necessário. E ali a gente finaliza antes de começar essa curvatura. Vamos dar um join nisso aqui tudo. Aqui tá com join. Não, vamos dar o join nessa aqui também. E nessa daqui de baixo já. Para criar essas... Vamos criar a primeira linha de cima, na curva. E é o mesmo, para finalizar ela ali, no mesmo jeito. Qual que é esse jeito? A gente precisa terminar ela na... Vou tirar aqui o centro. A gente precisa terminar ela na perpendicular. Por que na perpendicular? Porque na hora que a gente der o evolve, ela vai dar essa continuação para o outro lado. Então ela precisa ser uma G1 para o outro lado. Vou dar só mais um clique aqui. E a gente já termina, na verdade, o que a gente vai fazer aqui, para terminar? A gente dá um penúltimo clique, Shift pressionado, e a gente tem certeza que esses 2 pontos de controle estão no mesmo nível. E a linha de baixo aqui da laje superior, um offset. Ele é um offset de 0,45 que eu dei. E, para finalizar ela aqui, ela está passando um pouco. Vamos deletar esses últimos pontos de controle e depois a gente só clica e arrasta no último ponto da linha para dar um snap. Depois, se quiser fazer um pouquinho de reajuste aqui, não tem problema. Mas é isso daí. Vamos agora dar o... A gente precisa fazer um trim nessa primeira linha vertical que a gente fez. Por quê? Essa linha aqui do meio é a esquadria. A gente vai usar essa linha para fazer a esquadria depois. Então, o comando split não vai ser o trim, porque o trim deletaria essa linha aqui do meio. Então, o comando split é esse daqui. Ele pede quais os objetos que a gente quer que dá o split, né? Essa linha contínua, Enter. Depois os objetos cortantes, que são essas 2 linhas para cortar. Tá aí. Então, ele só cortou, separou elas. E todo o restante agora a gente pode dar um join. Que aí fica uma polilinha toda contínua para fazer a cobertura e essa laje aqui de baixo. Aqui já tá. E aqui a gente pode adicionar essa linha reta aqui. É isso. O que mais que a gente precisa desenhar aqui para fazer o comando revolve? A laje aqui do piso, né?
que é o espelho d'água. O subsolo a gente não vai fazer. Então, eu vou fazer uma linha, só uma linha mesmo, no 0, Enter, Shift ligado para ativar o World, a gente vai ter essa linha de topo dessa paredinha aqui do espelho d'água. E aí a gente pode só fazer as outras linhas da laje, batendo aqui no perpendicular, batendo aqui também no perpendicular. E aqui, para unir as duas, só uma linha curva. Vamos bater aqui na perpendicular também. Aqui não precisa ser tão com muito detalhe assim. A gente pode dar um trim nessa linhazinha aqui que sobrou e na outra lá também. Fechou. Bom, na verdade, a gente criou a primeira linha aqui e eu deixei passar um detalhe. Vou explodir aqui de volta, que é essa calha. O que a gente pode fazer? Mantém essa linha aqui porque ela está curva, né? Não vai fazer diferença, na verdade. A gente podia simplesmente ter feito esse contorno aqui, né? E feito essa curvatura a partir desse ponto aqui, dessa quina. Mas vamos criar só mais essas linhas. Vou deixar o Near aqui ligado. E criar mais essa outra aqui, com o Near também ligado. E a gente pode dar um split. Aqui eu já vou utilizar ao meu favor. Porque a gente precisa fazer essa estruturazinha. Tá vendo? Então, a gente já utiliza dessa linha aqui de topo para fazer isso. Dá o comando split. Seleciona a linha aqui para dar o split. E depois as duas linhas que vão cortar ela. Tá aí. Depois podemos fazer um offset bem menor, de distância ponto 1, ponto 15. Depois só dar um trim aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos dar um join, né? A gente precisa desenhar, a gente precisa criar essa linha como se ela fosse um volume, né? Então vamos criar mais uma linha aqui por cima, porque quando a gente der o extrude, tá vendo? Mais uma linha ali do outro lado. Vou selecionar elas, as 4. Porque aí eu vou dar o join nela agora, que quando a gente der um extrude, isso aqui vai ser um volume. E todo o restante agora eu posso dar um join de novo. Na verdade. Todo o teto. Tá aí. Fechou.